Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. A palavra de Deus está escrita lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 31. Uma palavra de fé, uma palavra de força, de coragem para mim e para você. Mesmo que venhamos enfrentar lutas, combates, grandes desafios, não podemos perder a fé de forma nenhuma. Esta palavra, Deus, através do apóstolo Paulo, traz, meus irmãos, um ensino que dá força, coragem, ânimo para a igreja, para mim e para você continuar, enfrentar as lutas, suportar as aflições e permanecer sabendo que nós somos mais do que vitoriosos em Jesus Cristo. Por mais que venhamos enfrentar grandes lutas, problemas e desafios, devemos ter certeza de que nós somos vencedores em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz o título desse texto de Romanos 8:31. Cântico de vitória. Deus é por nós. O cântico de vitória, meus irmãos, nada mais é do que nós compreender o sacrifício da cruz de Jesus Cristo. Se todo cristão compreender o sacrifício da cruz de Cristo, ele compreende que ele é vitorioso. Ele não vai ficar desanimado, ele não vai ficar prostrado, ele não vai ficar cabisbaixo, ele não vai achar que ele está vencido, porque se nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. E este vencer não é, meus irmãos, conquistar um valor financeiro, não é eu conquistar um espaço, meus irmãos, de importância na sociedade. Este vencer, meus irmãos, está dentro de nós. É a gente vencer, meus irmãos, aquilo que nos escravizava. É a gente vencer, meus irmãos, aquilo que nos oprime. É a gente vencer, meus irmãos, aquilo que impede a nossa salvação. E muito além também, olha o que a palavra diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, não existe nada que possa impedir a nossa vitória, que está em Jesus Cristo. Se Deus é por nós, não há nada que possa impedir a nossa salvação. Certamente, muitas vezes eu falo com uma pessoa e diz assim: pastor, será que é salvação para mim? Eu sendo um pecador, onde cometi já pecados, onde já entristeci a Deus? Sim, meus irmãos, Jesus morreu justamente para isso, para salvar e perdoar o pecador. Que diremos, pois, à vista destas coisas? É justamente a isto, justamente, meus irmãos, aos pecados, às nossas falhas, aos nossos delitos, às nossas fraquezas, às lutas que enfrentamos constantemente. Estas coisas, meus irmãos, não podem impedir a nossa vitória, que foi vencida na cruz por meio de Jesus Cristo. O amor de Deus está aí, meus irmãos. Está, meus irmãos, na gente compreender tamanha misericórdia e graça que nós fomos alcançados por meio do seu Filho Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo disse: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes você que
Pessoas muitas vezes têm te julgado, te condenado, te criticado, dizendo assim: olha, não há jeito para você, não há salvação para você. Será impossível você sair dessa situação. Com Deus, nós estando em Cristo, todas estas coisas, todas estas acusações, todos estes problemas são anulados, encerrados. Isso mesmo. Então, são, meus irmãos, resolvidos. Não adianta, meus irmãos, ninguém, isso mesmo, ou o próprio diabo, meus irmãos, querer vasculhar, querer, meus irmãos, nos acusar, porque nós somos vitoriosos em Jesus Cristo. E a vitória em Cristo está aí, meus irmãos, em você compreender o amor de Deus que está em Cristo, que veio salvar o perdido, o pecador, nos limpar e nos purificar. E você pode ser limpo, purificado agora, santificado agora. Você pode ser salvo, abençoado, transformado agora. O sangue de Jesus Cristo pode cair sobre a sua vida e te limpar e te purificar de todo o pecado, de toda a iniquidade neste momento. E não adianta, meus irmãos, falar a respeito de nada, isso mesmo, porque Jesus Cristo, ele já venceu a morte, já venceu o pecado, já venceu, meus irmãos, o diabo, já venceu todos os obstáculos que nos impediam de ter a vitória da salvação. E Paulo disse: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Olha que coisa maravilhosa. Deus não poupou o seu próprio filho. Jesus Cristo, meus irmãos, foi o sacrifício. Jesus Cristo, meus irmãos, era a última oportunidade e não foi poupado, foi entregue para ser morto, crucificado. E se nós estamos em Cristo, nele, Deus fará todas as coisas na nossa vida. Sabe, alguém diz assim, mas será que a salvação para o pecador, aquela pessoa que cometeu tantos crimes, tantas barbáries? Sabe, meus irmãos, se a gente for olhar, a gente vai se entristecer. Nós nos entristecemos, até a própria pessoa. Mas o amor de Deus é tão puro, tão santo, isso mesmo, que quando, meus irmãos, esta pessoa ela se arrepende profundamente, ela se humilha, isso mesmo, ela entende a sua condição de perdido, de pecador, isso mesmo, de cego neste mundo mal, e ela chora, se humilha, se converte. Jesus promete a salvação. Sabe, Jesus, meus irmãos, embora que nós estamos em Cristo, nós iremos, meus irmãos, Deus ele vai nos ajudar. Isso mesmo. Agora, que Jesus Cristo ele não morreu na cruz, meus irmãos, não foi com a promessa financeira para nós. É tanto, meus irmãos, que se perguntar para o pecador que está se encontrando perdido, e muitas vezes o dinheiro para ele não é o problema, o que ele precisa na vida dele, ele quer ter a certeza, ele queria entender se ele pode ter os seus pecados perdoados. Porque, meus irmãos, pecado não se compra, não se troca, isso mesmo. Não há, meus irmãos, troca para perdão de pecados por dinheiro, por fama, por poder, por amizade. Não, meus irmãos. Só há um único jeito, arrependimento. Só há um único jeito, estando aos pés de Jesus Cristo. Se perguntar, meus irmãos, ao perdido o que ele quer ter a certeza da salvação. Ele quer ter as suas feridas curadas. Ele quer ter certeza de que há um jeito, há uma oportunidade para ele sair da escuridão, das trevas,
para sair, isso mesmo, da lama que se encontra. E o apóstolo Paulo diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, Deus nem a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós. Deus não poupou seu filho, entregou por todos nós. O sacrifício da cruz foi uma troca de Jesus por mim e por você. Agora, Jesus Cristo era santo. Jesus Cristo era o Filho do Deus Altíssimo. Jesus Cristo, meus irmãos, tinha todo o poder que tinha sido lhe dado. E ressuscitou dos mortos. Ressuscitou, venceu a morte. Venceu a morte. Para que eu e você possamos também, assim, meus irmãos, nele ressuscitar da morte espiritual e agora, meus irmãos, ter a vida plena na nossa vida, a salvação. Antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E quem é os escolhidos de Deus? É aquele que reconhece a sua condição de pecador, se arrepende e coloca a sua vida em Jesus Cristo. Isso mesmo. Geralmente, quando alguém se converte, um pecador se converte, a sociedade julga, diz assim: olha, aquele cometeu tantos crimes, fez tantas barbáries, né? E agora é crente, agora quer ser santo. Quer dizer, essa pessoa está sendo acusada, né? De uma forma ou de outra, essa pessoa está sendo atentada contra a sua vida cristã. E justamente, meus irmãos, todos nós passamos ou iremos passar por isso. Acusações, isso mesmo, julgamentos, falsos testemunhos. E o que Paulo está dizendo? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é os escolhidos de Deus? Os escolhidos de Deus é o pecador que se arrepende. O escolhido de Deus é o pecador que se arrepende. É aquele que reconhece, põe a sua vida, entrega a sua vida a Jesus Cristo. Ele deve ter certeza, o seu coração tem que estar curado, sarado, de que ele venceu, porque Jesus Cristo foi quem comprou esta vitória na cruz. E ele não pode desanimar, ele não pode desistir, porque alguém o julgou, alguém o criticou, alguém o difamou, dizendo assim: olha, não há jeito, não há oportunidade para ti. De forma nenhuma. Ao contrário, essa pessoa tem que seguir em frente, adiante, porque, meus irmãos, nós fomos escolhidos por Deus. E nós somos justificados por Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Paulo diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Quando alguém apontar e dizer assim: ah, não, gente, você é assim. Eu sou justificado por Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. Pronto. E siga a sua caminhada. Siga a sua caminhada. Se nós estamos em Cristo, siga a caminhada. E Paulo diz, né? Quem condenará? Quem os condenará? Quem os condenará? Se Jesus te perdoou, se Jesus morreu na cruz para perdoar e sarar os seus pecados, se Jesus pagou o preço por todos que desejam a salvação,
Quem tentará acusação? Quem os condenará? Por mais, meus irmãos, que surja alguém e diz assim, ó, não, gente, não há, meus irmãos. Essa pessoa está querendo anular a cruz de Cristo. Quando alguém diz assim, não há jeito para você, você diz, você está querendo anular o sacrifício de Jesus? Que coisa maravilhosa é isso. Quando alguém diz assim, olha, não há jeito para você, não há salvação para você, você pode dizer, você quer anular a cruz e o sacrifício de Jesus? Porque Jesus morreu pelo pecador. E lá não estava escrito, por este pecado, por este crime, isso mesmo. Jesus morreu pelo pecador. Jesus morreu pelo pecador. No livro de Isaías diz, sobre ele caiu todas as nossas iniquidades, as nossas injúrias que nós merecíamos, feridas, enfermidades, doenças, caiu sobre ele. Ferido de Deus, oprimido, recebeu o castigo que nos traz a paz. Jesus recebeu o castigo que nos traz a paz. Agora, se nós estamos em Cristo, nós devemos ser uma nova criatura. Uma nova criatura. Quem os condenará? Pois é Cristo. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus foi quem morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. É Ele que é o nosso mediador. Sabe? Eu acho não, né? Perdão. Não tenho dúvidas disso. Eu vejo meus irmãos, Jesus olhar para o pecador e dizer assim, meu pai, esse pecado já foi perdoado. Perdoe este, sare este, salve este. Não é Ele que intercede por nós? Se nós estamos em Cristo, não há dúvidas da nossa salvação, não há dúvida da nossa transformação de vida, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Quem o acusará? Que coisa! Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Quando alguém querer te acusar, se você está em Jesus Cristo, se arrependeu, está vivendo uma nova vida, ou você está agora entregando a sua vida, ou você está agora entregando a sua vida para Jesus Cristo, ou você está agora entregando a sua vida para Jesus Cristo, e você quer ter uma nova vida, e alguém querer acusar, dizer assim, você agora quer ser santo, você agora acha que seus pecados foram apagados, você pode dizer, né, ou entender dentro de você mesmo, foi Cristo quem morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Há salvação para você? Se alguém te questiona, alguém quer botar dúvida, você diz, Cristo morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. E Jesus morreu para salvar o pecador.
nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Fez uma pergunta: a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Se nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, nós iremos enfrentar desafios. Nós, meus irmãos, fomos perdoados dos nossos pecados. Agora nós não recebemos uma cartilha, isso mesmo, dizendo que nós não iremos passar por provas, por lutas, por desafios. É tanto que a própria palavra diz, o próprio Jesus disse: aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a cruz, meus irmãos, é a renúncia. A cruz, meus irmãos, é o fardo, é o peso que iremos carregar, meus irmãos. É o não que iremos dizer para este mundo. É a gente negar a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades. Porque, meus irmãos, nós temos consciência da condição de pecador que nós éramos, fomos salvos, perdoados, e não queremos viver ou voltar para a situação que vivíamos. E agora queremos uma nova vida que está em Cristo, uma vida em santidade, uma vida transformada, sarada, perdoada. E ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Você entregou a sua vida para Jesus Cristo. A tribulação não pode te separar do amor de Cristo, só se você desistir. A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, estas coisas não podem te separar do amor de Cristo, de forma nenhuma. E estas coisas aqui é a cruz que iremos carregar. Isso mesmo. É a cruz que iremos carregar durante a nossa caminhada cristã. Até, meus irmãos, recebermos o nosso galardão eterno, que é a nossa salvação ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. A angústia, a perseguição, a tribulação, o perigo, a fome, a nudez, a espada, são os obstáculos que iremos enfrentar, e outros mais, as tentações. Mas nada destas coisas pode nos separar do amor de Cristo. Só se a gente mesmo desistir, abrir mão da nossa fé e desacreditar isso mesmo. Desacreditar ou apostatar do sacrifício da cruz de Jesus Cristo. Mas se não acontecer isto, fique firme. Creia, acredite que a promessa está de pé. Aleluia! A promessa está de pé. Se você desejar, você pode escrever aí nos comentários, dizer: a promessa está de pé. A promessa está de pé. Aleluia, aleluia. Nada nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Por amor a Jesus Cristo, somos entregues à morte. Por quê? É a renúncia. É a renúncia. É a cruz. É a renúncia, é a cruz. É a gente, meus irmãos, se render-se. É a gente negar este mundo, é a gente vencer as tentações, vencer a cultura deste mundo, é a gente suportar as aflições, suportar, meus irmãos, as acusações. Por isso que ele diz, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Não tem como, meus irmãos, alguém entregar a vida para Jesus Cristo e a vida dela continuar do mesmo jeito. Não ter embates, combates, lutas, desafios. Desafios, lutas.
guerras, pelejas, por fora e por dentro. Vai haver, sim. Porque, meus irmãos, nós não entregamos a nossa vida para Jesus, não foi, meus irmãos, para receber a vida aqui, mas sim, meus irmãos, para receber a vida eterna. E por mais que venhamos perder a nossa vida aqui, nós temos a promessa da vida eterna lá nos céus. É isso a promessa de Deus. É essa a promessa de Deus. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Muitas vezes alguém entrega a vida para Jesus, ou começa, ou diz que quer servir a Jesus, mas na primeira angústia, tribulação, ela já desanima, já cai fora, já saiu, já parou. Porque, meus irmãos, se julgou-se na mente desta pessoa que servir a Deus, a Cristo, é viver um paraíso, é não ter lutas, é viver, não é isso. É a gente, meus irmãos, mesmo sabendo que estamos sendo entregues à morte aqui, mas nós estamos, meus irmãos, caminhando para a vida eterna. Por isso que os nossos pais na fé foram martírios, os apóstolos, a igreja primitiva, muitos jogados nas masmorras, crucificados, colocados em caldeirões de água quente, jogados, meus irmãos, para os leões. Eles estavam morrendo, isso mesmo, mas estavam recebendo a vida eterna. Não tem como você entregar a sua vida para Jesus Cristo e o seu coração ficar do mesmo jeito, não ser rasgado, não tem como, não tem. Não tem como você dizer que está servindo a Cristo e o seu coração, a sua vida continuar do mesmo jeito. Não pode, de forma nenhuma. E ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Mesmo passando por tudo isto, nós somos mais do que vencedores. Como que pode alguém, meus irmãos, ter perdido a vida aqui por amor a Cristo e ser vencedor? Porque a nossa vitória, meus irmãos, não está garantida aqui. A nossa vitória está garantida nos céus, é no reino de Deus. E ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Isso mesmo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida. Mesmo que aqui você tenha perdas, renúncias, lutas. Mesmo que você diga assim: ah, pastor, o senhor não sabe o que eu irei enfrentar ou estou enfrentando. Entregue. Mas vale perder aqui e ter a promessa eterna. Muito mais do que achar que está ganhando aqui, aproveitando, e perder a salvação. É isso, meus irmãos. Eu quero orar pela sua vida agora, neste momento, pela sua casa, pela sua família. Eu quero orar por você. Sabe, quando a gente diz assim: eu quero orar pelo pecador, alguém diz assim: ah, o Senhor está me condenando. Não, todos nós somos pecadores, meus irmãos. Quero orar por você, pecador.
como eu também. Isso mesmo. Se o homem soubesse a sua condição de pecador, não tinha orgulho, não. Não tinha de forma nenhuma. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos de joelhos agora neste momento, Pai. Ó Espírito Santo, nós nos clamamos, nós te pedimos, nós suplicamos agora. Pai, perdoa os pecados, sara as feridas, salva o perdido, restaura a vida desta pessoa que se encontra, Senhor, na lama, no pecado, que se encontra, Senhor, em um cativeiro, uma masmorra, sobre grilhões, amarrações, cativeiros. Oh, meu Pai, o sacrifício já foi feito, pois sara, perdoa, liberta das prisões espirituais, das garras do inimigo. Sara o que está enfermo, liberta o cativo, dá vitória a esse que está, Senhor, desesperado, angustiado, magoado, ofendido, que recebeu todo tipo de acusação. Meu Deus, que haja salvação agora, neste momento. Ó Espírito Santo, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, entra com poder, com salvação agora. Aleluia, aleluia. Santo, santo és, Senhor. Salva agora, Jesus, perdoa. Entra com poder no mais íntimo e no mais profundo da alma desta pessoa. Salvando, perdoando, curando, abrindo portas, dando vitória a esta pessoa. Aleluia, aleluia. Meu Deus, eu oro agora por esta pessoa e eu declaro a bênção, o milagre, a salvação, que ela seja perdoada, sarada, livre, liberta de todo o poder das trevas, de toda doença, opressão, depressão, ansiedade, medo, angústia, todos os laços, os cativeiros que tem levado esta pessoa, Senhor, à enfermidade, ao desespero, ao medo, que possa ser caído por terra agora, em nome de Jesus, e que pessoas sejam curadas, o paralítico possa ser curado agora, como o Senhor curou, Pai, o viciado liberto, o paralítico seja curado agora. Pode levantar em nome de Jesus Cristo agora. O meu Deus toca agora nas suas pernas. O cego possa enxergar. Aquele que sente dores no corpo, na coluna, seja curado agora, livre desta dor. O que sente insônia, não dorme, seja livre. Seja livre. A mulher que sente nódulos, cistos, seja livre, livre. Meu Deus, agora cura-se. Liberta agora, Jesus. Abre portas. Ó Espírito Santo, salva, perdoa. Escreve o nome desta pessoa agora, Pai, no livro da vida. Escreve, Pai, o nome desta pessoa agora, Senhor, no livro da vida, Pai. Sim, meu Pai. Escreve, Pai. Aleluia, aleluia. Diga, eu creio. Eu acredito. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Diga, eu creio, eu tomo posse. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Em nome de Jesus Cristo. Eu amo a sua vida. Eu amo você, tá? Que Deus te abençoe.